Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre UX agora. Então, vamos lá. Começando um pouquinho, dando uma breve introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a interação humano-computador, ou IHC. Ela foca bastante no lado humano dessa interação com sistemas computacionais, buscando sempre melhorar a experiência e a comunicação entre esses dois é, objetos, né? Digamos assim. É, Basicamente, ele explora bastante o comportamento humano em relação a uma máquina, a entender como que o indivíduo ele se comporta dependendo da interface, dependendo das funcionalidades que ele acaba tendo contato, né? O design centrado no usuário e o design de UX, eles surgiram a partir desses estudos de humano-computador. Mas assim, só para recordar que não necessariamente a interação humano-computador precisa de um computador físico, né? Ele é várias coisas, podem ser às vezes algum objeto, alguma máquina mesmo, enfim. Eles sempre buscam deixar o mais intuitivo possível para o usuário, para a pessoa que vai utilizar. E lembrando sempre, né, que vai ser sempre voltado para o próprio. Vai ser extremamente personalizado. Se for uma pessoa mais leiga, a forma que nós vamos utilizar para criar uma interface vai ser muito diferente de alguém que já, por exemplo, já está mais dentro de um ramo específico. Por exemplo, se um engenheiro quisesse fazer um, um protótipo de algum projeto dele, com certeza uma pessoa mais leiga não conseguiria mexer com tanta facilidade nesse software. Mas por quê? Porque está voltado exatamente para aquele tipo de usuário. Mas isso a gente já está cansado de saber. Bom, agora continuando, falando um pouquinho dos fatores mais considerados quando a gente está desenvolvendo uma aplicação pensada também no UX, a gente tem que pensar nos desejos e necessidades do usuário, que foi o que eu tinha falado, as habilidades e possíveis limitações físicas do usuário também. Então, a gente tem que pensar também naquela parte de alguma dificuldade visual, enfim, diversas limitações que a pessoa pode ter, dependendo para o que o seu software ele vai estar voltado. O entendimento de processos e percepção dos usuários, que é basicamente você se colocar no lugar do usuário e, assim, pensar, isso aqui tá intuitivo, isso aqui eu conseguiria entender se eu fosse um usuário que estivesse mexendo. Se colocar muito mais no lugar, né? E também sempre buscar entender o que os usuários acham mais atrativo e agradável no momento que vão interagir com computadores. Pensando um pouco pro lado da máquina agora, as informações que o computador ele contém, as operações que vão realizar, que vão ser representadas, eles precisam ser de forma mais amigável para o usuário. Você tem que pensar se ela está sendo amigável ou não. E o que o computador mostra externamente não reflete necessariamente no que está acontecendo internamente. Ou seja, internamente pode estar rolando uma bagunça gigantesca, mas o usuário ele não pode perceber isso. Por quê? Porque isso não é da conta dele. Ele não quer saber se, ai, nossa, tá rolando 37 funções assíncronas atrás de um botão. Ele não quer saber, ele quer saber que ele vá logo, que aquele botão faça a função dele logo. Então a gente sempre tem que lembrar que a comunicação que o usuário tem que ter com a máquina, ela tem que ser planejada e programada especificamente para esse fim. Ou seja, ele tem que ser, não importa o que está acontecendo atrás, tem que ser legal para o usuário estar vendo. Agora, só falando um pouquinho mais sobre as interações do IHC, né? Basicamente, elas ocorrem por meio das interfaces e que, obviamente, vai impactar diretamente com a sua eficiência. Tanto pelo fato, assim, que não importa só se o seu código ele tá bem otimizado e tal, se sua interface não tá boa, porque se o seu usuário não sabe mexer, ele vai demorar muito mais tempo aprendendo a mexer do que realmente fazendo aquela função e realmente aproveitando de quão bom o seu software que você desenvolveu é. E a forma que ele interage, ele tem bastante a ver com a ciência comportamental.
e outras áreas, né, também, mas também, principalmente, vai entrar bem nas áreas de humanas, por conta de entender o que o usuário, ele pensa, como ele quer, como que ele se sente em relação, porque isso também vai afetar na eficiência, como eu já disse anteriormente. Aqui tem uma imagenzinha de como que a interação do humano e computador foi evoluindo durante as décadas, né? Aí a gente tem o começo, né, com a Xerox, depois a Apple, a IBM, depois a Lisa da Apple, o Macintosh também da Apple, a ascensão do e-mail e da internet, que assim foi um boom gigantesco, a fundação do Google e agora continua progredindo no século XX, né, com um impacto social, que a gente sempre tem que estar bem antenado nessa parte também. Agora entrando mais em si na experiência do usuário, né, a gente entendendo como é que as aplicações que a gente vai desenvolver, elas vão realmente ser afetadas, né? Além disso, assim, a experiência do usuário, ela não vai se basear também, novamente, só em softwares, ela também se baseia em outros produtos, são produtos em geral. Então, basicamente, é uma área extremamente multidisciplinar que requer uma variedade de conhecimento e habilidades para criar produtos ou sistemas, né? Como eu já tinha citado anteriormente. Porque eles sempre, assim, têm que pensar como vai atender as necessidades do usuário e proporcionar uma experiência positiva, porque se o usuário não gostar de mexer, ele nunca mais vai abrir aquele software, até porque se você pensar em você mesmo, você prefere mexer numa coisa que é mais fácil, que vai fazer a mesma função, ou numa coisa que vai ser mais difícil, que está realizando a mesma função? Obviamente você vai preferir o mais fácil. E também ele vai abranger uma série de aspectos de interação, desde o primeiro contato com o produto até mesmo o uso contínuo dele, né? Que ele tem esse sempre foco de atenção, ou seja, o X ele não vai parar no momento que você acabou de entregar o seu software, não. Você vai continuar analisando como que o usuário ele vai interagir com esse site, com esse produto que você desenvolveu, para você entender como que ele usa, como que ele deixou de usar, o que ele tem mais aflições utilizando e por aí vai. E aqui tem um exemplozinho de 2 páginas web, né, para mostrar o quanto que fica bem melhor e mais visualmente bonito para o usuário. Você fazer uma página mais minimalista, assim, claro que tudo depende de como que vai ser o propósito do seu software, né? Claro que ele vai ser sempre voltado também a englobar a parte do que o seu cliente primordial, que ele pedir para você desenvolver um software, você tem que fazer baseado no que ele quer, né? Também, mas sempre buscar tendo uma imagem mais clara, mais visualmente bonita, do que uma coisa mais poluída, assim, desse outro exemplo do lado esquerdo. Aqui falando um pouquinho da importância do UX, né? Que é meio óbvio, né, que ele vai desenvolver um papel extremamente importante no sucesso de qualquer software ou produto. Porque quando os usuários têm uma boa experiência, eles estão extremamente mais propensos a usar e recomendar esse produto e sempre permanecer engajado a ele. Aqui tem uma imagenzinha das diferenças, né, do Y, o X e a usabilidade. A usabilidade a gente sempre vai obter depois que a gente vê conforme a pessoa vai utilizando, né, o produto. Por exemplo, aqui a gente percebe que o ketchup ele tem esse problema, né, que na tampinha sempre vai ficar, às vezes, sujo de ketchup e tal, mas normalmente eles pensam sempre em melhorar isso. Por exemplo, hoje em dia tem até uma travinha que não deixa você sujar tanto assim a garrafa de ketchup. Que tem aquela tampinha lá que prende o ketchup, assim, que quando você só aperta, aí ele libera. Enfim, vamos para o próximo tópico. Falando um pouquinho dos objetivos e os elementos, né? O objetivo é bem mais simples, né? Eu tô falando toda hora do objetivo, tornar o produto fácil de usar, aumentar a satisfação do usuário, reduzir frustrações e confusões. E agora, vamos para a parte que interessa mais, né? Que vamos falar um pouquinho dos elementos do UX. Os elementos que ele engloba são o projeto de interface com o usuário, que refere-se à parte visual e interativa do sistema, inclui os botões, menus, layouts e todas essas outras coisas que a gente já sabe.
É a arquitetura de informação, que envolve a organização e estruturação do conteúdo, como a disposição dos menus e a hierarquia das informações do sistema. A navegabilidade, que diz respeito à facilidade de como os usuários conseguem se movimentar por esse sistema e encontrar o que estão procurando. O desempenho do sistema, né, que ele se refere à eficácia e rapidez que o sistema vai responder aos comandos do usuário, que foi aquilo que eu disse anteriormente, que o usuário ele não quer saber que está rolando 37 funções assíncronas por um botão que vai demorar um tempo, ele quer que seja o mais rápido possível. Tem a parte da acessibilidade, que é tornar o sistema acessível para vários usuários com necessidades especiais. E a consistência da UX é garantir que os elementos e a interação sejam uniformes em todo o sistema. Ou seja, você não vai utilizar um ícone com um modelo X e depois você troca o ícone em uma outra página para um outro ícone com outro modelo. Você sempre vai tentar manter o mesmo modelinho. Aqui temos o ciclo de projeto da UX, que é basicamente o processo interativo que vai englobar a parte de compreender a necessidade do usuário, planejar e projetar essa experiência, implementar esse design, testar o design e coletar o feedback e refinar o design com base nesse feedback. E esse ciclo ele vai se manter, né? Como eu já disse anteriormente, né, que a gente sempre vai conseguir pegar aquela parte da usabilidade realizando esse ciclo, sempre aprimorando e vendo o que o usuário está querendo, quais são as necessidades do usuário. Agora vamos falar do UX na prática, baseando nas 8 regras de ouro do Ben, não sei pronunciar o sobrenome dele e nem vou me atrever a pronunciar. A primeira é prezar pela consistência, sempre manter as sequências de ações semelhantes em situações semelhantes no sistema. O que isso significa? Quando você quer deletar alguma coisa, por exemplo, você quer deletar alguma coisa do seu carrinho, você aperta o botão de delete nele e aí ele deleta. E aí, num outro lugar que você precisa fazer uma operação semelhante de deletar alguma coisa, você também pode apertar o mesmo botão que ele vai realizar a mesma função. Porque você está realizando uma função semelhante, né? Você está deletando alguma coisa. Então, sempre facilita o trabalho do usuário. Permitir também que os usuários frequentemente usem atalhos, né? Que seria, tipo, não apertar necessariamente um botão. Por exemplo, você vai fazer login e aí você tem que apertar o botão de entrar. Não, você aperta o enter e ele já vai para você. É um atalho que você pode fornecer para o seu usuário. Oferecer um feedback informativo. O que isso significa? Isso significa que mantém o usuário informado do que está acontecendo no sistema. Por exemplo, naquele botão lá que você tem 3 funções assíncronas para ele realizar. Em vez dele só ficar assim, aperta o botão e aguarda, assim, só espera. Coloca um botão, uma imagenzinha de carregando, uma barrinha indicando o progresso. Deixa o usuário com alguma informação, não deixa ele no ar, assim, porque senão ele não vai saber o que está acontecendo e ele vai se frustrar. Projetar diálogos para gerar conclusões de tarefas, ou seja, quando ele coloca... Quando você está querendo enviar um e-mail, ele vai lá e manda, tipo assim... Precisa colocar tal coisa. Aí você coloca, ele fala, agora digite o que você quer fazer com esse link, esse arquivo que você me colocou aqui. Aí você escreve, vou enviar para o fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala, ok, beleza. Aí você clica lá no enter e ele, beleza, foi enviado para o fulano para que faça tal função, assim, claro. Claro que não, eu dei só esse exemplo, assim, para você mandar um e-mail, assim, claro que não é desse jeito que a gente faz com os Gmails, mas era só um exemplo pra gente entender como é que funciona, né? Tipo, organizar essas ações com início, meio e fim, para fornecer o feedback de conclusão para o usuário, né? Para ele entender o progresso que ele está fazendo. Prevenir erros também, que é projetar o sistema de forma para evitar que o usuário faça cagada. Ou seja, você sempre vai pensar de um jeito assim que ele não vai errar com facilidade. Tipo, tem um botão de delete lá e você coloca ele da mesma cor do botão de
de enviar. Aí ele deleta tudo que ele fez lá e ele fica, ai meu Deus, o que que eu não sei o que. Então, tipo, sempre previne erros, assim. Claro que tem outras formas de prevenir, mas esse aqui foi só um exemplo. Permitir também a fácil reversão de ações, ou seja, quando você clica lá no botão de deletei sem querer, ela fala assim, ô meu saco, que não era pra ter feito isso. Aí aparece uma mensagenzinha do lado assim, tal coisa foi deletada, deseja voltar atrás? Aí você clica no voltar atrás e ele volta pra trás, ele desdeleta. Ele tira da lixeira e manda de volta pra você ter acesso àquilo lá que você deletou. Também apoiar o locus interno de controle, ou seja, que é evitar surpresas e repetições necessárias para os usuários mais experientes. Ou seja, em vez de você tipo, ter 200 formas de fazer uma coisa, porque cada usuário vai pensar em fazer desse jeito, aí um usuário mais experiente, assim, ele vai saber dessas 200 coisas e vai falar assim, mas que saco, tem 200 jeitos. Deixa umas 2 ou 3 formas de fazer a mesma coisa, que é um jeito melhor, assim, porque senão um usuário com mais experiência vai achar muito redundante e fica também extremamente redundante pra gente que tá desenvolvendo. E também, o último tópico é reduzir a carga da memória de curto prazo, ou seja, minimizar a necessidade dos usuários lembrar informações, utilizando sempre elementos visuais e com a ajuda tipo, de contexto. Ou seja, isso facilita para que o usuário ele aprenda a usar o software sozinho e que ele sempre vai se lembrar de como fazer. Na hora que ele acessar o site, o aplicativo, o software que você desenvolveu, enfim, vai ser intuitivo para ele. Ele pode não saber explicar para uma pessoa, a pessoa chega na frente dela e fala assim, me explica como que eu faço tal função em tal coisa. Sei lá, no Canvas, vai lá, como que eu faço para colocar uma foto no Canvas? Aí o usuário vai ficar tipo assim, cara, não sei, me dá o computador aí que eu faço. Porque ele já tá memorizado com isso. Você não precisa necessariamente obrigar ele a saber passo a passo, mas ele fica intuitivo. No momento que ele acessa, ele já sabe o que fazer. Agora vamos falar um pouquinho dos tópicos envolvendo a UX, que tem a pesquisa do usuário, que envolve a coleta de dados e informações diretamente com os usuários para compreender as necessidades e os comportamentos e as preferências dele também, que vai ajudar bastante a desenvolver um design minimamente decente. Fazer um projeto de UI, né, que refere-se ao design de interface a qual os usuários vão interagir. Ou seja, como que você vai colocar os botões, os menus, os elementos interativos, que você sempre vai pensar em proporcionar uma experiência intuitiva e eficaz. Tem também a arquitetura de informação, que trata da organização e estruturação dos conteúdos e das funcionalidades do sistema, para facilitar a navegação e busca do usuário. A usabilidade, que foca na facilidade do uso, né, e na eficiência da interação com o usuário e o sistema. A acessibilidade, que é o que a gente já tinha falado antes, né, de toda aquela parte que você sempre vai pensar em englobar todos os usuários, mesmo que ele tenha alguma deficiência. Também temos a psicologia cognitiva, que considera os processos mentais envolvidos na interação com o usuário e o computador, tipo a percepção, a atenção, a memória e a parte da resolução de problemas, né? Como que ele se sente, se ele se lembra como que realiza tal procedimento, enfim. Tem também o projeto centrado no usuário, né? Que ele sempre vai focar no design de tudo isso com o usuário, que ele vai compreender sempre as necessidades e priorizar para criar soluções que atendam a essas expectativas dele, né? Tem também a ergonomia, que envolve o design de produtos e ambientes para otimizar o conforto e a segurança e eficiência da interação humana, né? Que é basicamente ser bom para o usuário visualmente e que seja confortável de usar também. Um projeto visual que trata da estética e da aparência do produto, né? Ou seja, a aparência dele, se ele é bonitinho, a tipografia que você usa, as cores, as imagens. E também entra toda aquela parte lá de você entender um pouco de como cada cor traz tal sentimento, como que
você vai utilizar um tipo de fonte diferente para cada situação. Por exemplo, se for um site mais sobre, sei lá, rock e coisas mais voltadas a esse mundo mais. Não sei dizer, tipo, pesado, sei lá. Ele vai usar uma fonte mais chamativa, mais assim, escrachada, assim. E aí, quando você vai fazer um site sobre casamento, você vai colocar uma fontezinha bonitinha, aquela, tipo, letra cursiva gigantesca e tal. Enfim, isso são coisas que a cabeça humana pensa, né? Também temos o outro tópico, que é a tecnologia e desenvolvimento, que vai se referir à parte da implementação técnica e soluções de design. Escolhendo plataformas e tecnologias apropriadas para garantir essa funcionalidade do produto. Também tem a análise de dados e a gestão de projetos, UX também, né? Que vai ser a coleta e analisar os dados para avaliar a eficácia das soluções de design. O que isso significa? Você vai mostrar para o usuário como que tá o projeto e tal, e você vai receber o feedback e você vai falar, beleza, tem que mudar tal coisa, não tem, enfim. Tem também a parte de ética e responsabilidade, né, que é basicamente sempre pensar em não sair roubando design dos outros e também que o seu projeto seja ético e respeite também os direitos dos usuários, né? Você não vai sair do nada, assim, a pessoa clica num botão lá e assim, opa, apareceu um erro, parece que tal coisa, não, do nada você vai xingar os usuários e fala assim, seu burro, não é pra clicar aqui. Aí não funciona desse jeito, né? E também você sempre tem que estar atento às tendências e inovações de tecnologia, sempre se manter bem atualizado, né, também. Pra sempre se manter inteirado nesse mundo do UX, né, porque sempre aparece alguma funcionalidade nova, algum design novo, algum pensamento novo. Enfim, basicamente todos esses tópicos, né, eles estão envolvidos entre si. E, assim, acredito que essa aula foi bem redundante, bastante coisas, mas é porque todos os tópicos eles sempre envolvem em si o usuário, a interação dele com a máquina, se ele gosta ou não. E, bom, aqui tem um pouquinho das imagens também, de como os sites eram antes e como eles são agora, sempre pensando também, né, lógico, nessa parte de projetos voltados à interação do usuário. Também tem um exemplozinho ali embaixo junto com o que você deveria usar num botão de fechar ou apagar, né? Para deixar mais interativo e intuitivo para o usuário. Aqui tem o exemplo do Google também, que a gente não percebeu com o tempo que foi alterando a logo. Claro, a gente sabe que mudou, né? Mas assim, as cores se mantiveram as mesmas, a essência dele continua lá. Que a gente não pode. O usuário ele não tem que necessariamente perceber que mudou, ele não tem que estranhar. Ele tem que falar assim, tá melhorando, tá ficando mais minimalista, mais bonitinho e tal. Bom, gente, é basicamente isso. Só vou passar aqui pra me despedir, porque eu não queria deixar vocês sozinhos, igual os outros vídeos que eu deixei. Enfim, gente, é isso. Até a próxima aula.